Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na verdade, eu não sei como alguém poderia não estar bem depois desse capítulo, meus amigos. Que capítulo maravilhoso, galera, que capítulo maravilhoso. Finalmente, nosso menino Okarun foi lá, tomou coragem, fez o que ele precisava fazer. Bora para análise desse capítulo, tem bastante coisa pra gente falar. Capítulo 215 de Dandadan, a sensação de distância entre os dois. O capítulo começa com o encontro entre o Saint-Germain, mais conhecido como Conde Saint-Germain, e a Momo. E literalmente a primeira reação da Momo é de desconfiança. Ela sabe que alguma coisa nesse professor não está certa, né? O instinto dela ali está dizendo para ela que alguma coisa sobre ele não está certa. E ela pergunta quem diabos ele é e o que alguém fora da escola está fazendo ali. Saint-Germain, frio e calculista como sempre, apenas responde se por acaso ela esqueceu de quem ele é. Então diz que ele é o professor responsável pelo Clube de História e Cultura. Porém, a Momo continua cética e o chama de mentiroso na sua cara, alegando que não o conhece. E olha, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco mais tranquilo com essa reação da Momo, porém ainda não 100%. E o motivo disso é esse apito de emergência que o Saint-Germain deu para ela, dizendo para assoprá-lo se ela alguma vez acabar em perigo. A Momo decide aceitar o presente, já que ele é para situações de emergência, e então cada um segue o seu caminho. Mas a gente tem que desconfiar de tudo que vem do Saint-Germain. O momento para ele entregar esse apito me pareceu muita coincidência. Será que o ataque dos Serpos no final do capítulo faz parte de um plano maior do Saint-Germain em colaboração com eles? Provavelmente não, já que ele não confia nos Serpos. Então talvez ele já soubesse que os Serpos iriam tentar atacá-la novamente e se aproveitou da oportunidade para tentar fazê-la soprar o apito. Não sabemos ainda o que esse apito vai acarretar, se de repente vai ser uma forma, do Saint-Germain conseguir roubar os poderes da Momo, ou o que eu acho mais provável é uma forma de ele conseguir ganhar a confiança dela e também do grupo, porque afinal, se ela soprar o apito, talvez ele possa vir em auxílio deles na situação de perigo, ou ele pode mandar alguém ajudá-los, mas não sabemos ainda, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Porém, guardem essa informação na mente, porque isso tudo é muito suspeito. A cena corta para a sala de aula, onde é hora das MVPs do capítulo brilharem, Miko e Kei. E olha, quem tem amigos ou amigas como essas duas, tá muito bem servido. Valorizem, porque é raridade, hein? Amigo desse jeito é raridade. Vemos Momo insistindo que o Sanjome Sensei não faz parte da escola, enquanto as duas tentam convencê-la de que ele sempre esteve ali e dizem que ela realmente perdeu as memórias. Pelo que parece, o Conde Saint-Germain usou algum tipo de habilidade de manipulação de memórias, uma lavagem cerebral, em todo o corpo da escola, tanto o corpo docente como o corpo ali estudantil, para que todos acreditassem que ele é de fato um professor que começou ali desde há muito tempo. Porém, Momo contra-argumenta, dizendo que elas estão erradas e que ela lembra das duas afinal. Então a Miko inicia a Operação Cupido. Ela pergunta a Momo se ela esqueceu mesmo do Okarun, e a Kei completa dizendo: coitado do Okarun, afinal ele é o seu crush. Momo, a princípio, sem saber o que dizer, finalmente quebra o silêncio e diz que pode até ser que eles realmente se dessem bem, mas que ela não conseguiu perceber muito disso, e que também há coisas que aconteceram as quais ela realmente não sabe o que pensar sobre. Obviamente se referindo àquele momento do capítulo passado, onde a Aira agarrou o Okarun pelo braço. Além disso, ela está se sentindo excluída. Mas a Miko e a Kei mandam ela parar de falar besteira e chamar logo o Okarun para um encontro. Eu amo como essas duas estão sempre tentando fazer o melhor para Momo, sempre tentando ajudá-la como verdadeiras amigas. E é claro que o melhor para Momo é ficar com o Okarun. É quase como se elas fossem uma representação nossa, dos fãs, dentro da obra.
que querem ver eles juntos logo. Miko chama Momo de cabeça oca e diz que ela tem que agir, e a Kei concorda dizendo para elas irem até o encontro de Okarun. A cena corta para a porta da sala de aula da classe C, onde Miko comenta sobre um homem múmia que supostamente estaria perambulando por aí, assombrando as pessoas, e que elas pensaram que seria uma boa ideia se todos fossem juntos dar uma olhada. E olha que a Miko simplesmente meteu um foreshadow sobre o final do capítulo. E cara, esse painel aqui é muito bom. Eu dei muita risada com a cara da Momo, ela tentando resistir a todo custo, dizendo que não vai coisa nenhuma, porque afinal ela ainda é muito cética em relação a esse tipo de tema. Mas a Kei simplesmente a ignora e diz que a Momo também quer ir. E esse painel também contrasta bem com esse daqui lá do capítulo 54, que é o famoso capítulo de quando a Miko e a Kei levam o Okarun no trabalho da Momo, onde a gente pode ver que o Okarun também está relutante em ir com a Miko e a Kei. Finalmente eles chegam ao seu destino, o Museu Nacional de Tóquio, para ver a exposição de múmias, e então Momo se dá conta do que a Miko e a Kei estavam falando, que afinal a gente sabe que a Miko e a Kei, elas também não acreditam nisso, elas não sabem que alienígenas existem. Elas só falaram, né, aquela situação lá do homem múmia está assombrando, porque elas sabem que o Okarun gosta disso, então foi a desculpa perfeita para elas arquitetarem esse encontro entre os dois. Okarun, como um bom apreciador do ocultismo, tá todo animado, enquanto a Momo tá achando a ideia toda um pouco grotesca. Kei tá preocupada em achar alguma coisa para comer, e Miko diz que não é por isso que eles estão aqui, obviamente que é, como eu falei, para levar a Momo e o Okarun em um encontro. Dentro do museu, Okarun, Momo e Miko estão observando algumas múmias. Momo questiona então se elas são verdadeiras, e Okarun diz que sim, e que é impressionante coisas de cerca de 2500 anos antes de Cristo ainda existirem até hoje. Momo pergunta por que fizeram algo assim com elas, e Okarun diz que há muito tempo, membros da realeza acreditavam que precisavam dos seus corpos físicos para conseguirem ressuscitar na vida pós-morte, e com isso tentavam preservá-los através da mumificação. Ele continua dizendo que a palavra múmia se originou do árabe mumia. Não sei se é assim que fala, mas não importa muito a pronúncia dessa palavra pra gente. Que é um tipo de betume resinoso usado no processo de mumificação. Momo então pergunta se alguma múmia alguma vez já reviveu. Isso aqui é outro foreshadow do final do capítulo. Então Okarun diz que existe uma teoria que afirma que alienígenas usavam os corpos humanos como uma carapaça para sobreviver na Terra, e antes de retornarem para o espaço, eles mumificavam esses corpos para uso futuro. Interessante ver que é similar como funciona com a gente, com os humanos. Quando os humanos vão para o espaço, eles precisam de uma roupa toda especial para suportarem as condições, né, daquele ambiente. E a mesma ideia se aplica aos alienígenas no mundo de Dandadan. É interessante ver esse contraste entre as duas raças, as duas espécies. E galera, o mais interessante e curioso ainda disso tudo é que tem um capítulo durante o arco dos globalistas espaciais, capítulo 86 para ser mais preciso, onde temos uma conversa entre o Rokuro e a Momo, que ele está explicando que muito provavelmente os Kur vieram para a Terra através de um aparelho desigual e que eles necessitariam de um meio de transmissão devido à distância ser muito grande, e que justamente, escutem bem isso daqui, as pirâmides do Egito são um desses sistemas de transmissão. E ao ouvir isso, a Momo pergunta se elas não são tumbas que contêm múmias, mas o Rokuro diz que não. Na verdade, os corpos lá dentro estão para serem transportados para planetas de medicina mais avançada, ou seja, em Dandadan, as múmias, pirâmides, o Egito em si, estão sim ligados aos alienígenas. Eu achei muito interessante essa conexão e quis trazer aqui para o canal porque, salvo engano, essa é somente a segunda vez em que temos uma citação sobre múmias. Coincidência? Talvez. Mas ainda, seria esse o prenúncio da volta do Rokuro? Quem sabe, né? Vou deixar isso aí no ar, vamos ver o que vai acontecer.
Momo então fala que tudo isso é muito engraçado e o Okarun acha que ela tá tirando sarro do que ele tá falando, mas ela diz que não, e que na verdade ela achou tudo muito interessante. Okarun pergunta se ela acredita em alienígenas, mas Momo mais uma vez diz que não. Porém, mesmo sem saber se eles são reais ou não, ela diz que é muito divertido conversar com ele. Porém, a reação do Okarun ao ouvir isso é um tanto triste. É como se essas palavras trouxessem lembranças que outrora eram felizes e carinhosas, mas que agora possuem um gosto amargo. Então Momo e Okarun se dão conta de que a Miko e a Kei sumiram misteriosamente. E elas deram simplesmente um perdido nos dois. E aqui eu gostaria de tirar um momentinho, um segundinho bem rapidinho, só para bater uma salva de palmas para essas duas. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Porque a Miko e a Kei simplesmente saíram de fininho com um sorrisinho no rosto depois de terem completado a missão Cupido. Essas duas estão sempre fazendo a boa pra gente quando o assunto é Momokarun. A cena corta para Momo e Okarun saindo da estação juntos, ou seja, tivemos aí uma pequena passagem de tempo que não nos foi mostrada, e isso significa que eles pegaram um trem juntinhos. Que coisa fofa, meus amigos e amigas. O que será que rolou nessa situação aí? Quem sabe quando tivermos o volume lançado desse arco, teremos uma história extra com esse pedacinho, né, nesse momento onde eles pegaram o trem juntos. Seria algo muito legal de se ver. E no final das contas, foi realmente um encontro onde eles puderam passar um tempo juntos sozinhos, longe de qualquer interrupção. O que vamos combinar que é exatamente do que eles estavam precisando urgentemente. A Momo tá full pistola com suas amigas que chamaram ela pro rolê, mas depois deram um perdido neles. Vemos que Momo e Okarun estão voltando a pé para casa. Momo diz então para Okarun que ela pode seguir o caminho de volta sozinha, mas como cavalheiro que ele é, ele insiste em acompanhá-la até em casa. Mas Momo diz que é um tanto esquisito ele querer ir até a sua casa, porém Okarun responde garantindo a ela que ele somente está preocupado com a sua segurança. O que desencadeia o clímax do capítulo, galera. Motivada pela resposta de Okarun, as palavras escapam de Momo antes mesmo que ela perceba. Uma pergunta simples, mas carregada de emoção. Okarun, você me ama? Por um instante ele se cala, o olhar perdido, o coração em um ritmo frenético, tentando compreender se realmente ouviu o que acha que ouviu. As palavras querem sair, mas se afogam na emoção que o domina. Mas então, respirando fundo, ele reúne coragem e deixa escapar, com a voz trêmula, porém firme ao mesmo tempo. Sim, eu te amo demais. Momo congela, o calor lhe sobe ao rosto, as palavras se perdem e por um momento ela não sabe se deve rir, fugir ou simplesmente ficar ali. O tempo parece desacelerar, o ar vibrar ao redor deles, como se o mundo tivesse se retraído até caber naquele pequeno espaço entre os dois. Um espaço frágil onde o nervosismo e a alegria se misturam, fazendo seu coração bater tão rápido que se torna impossível ignorá-lo, como se cada batida gritasse o que ela ainda não consegue dizer. E então pergunta: como é que é? Como você consegue dizer uma coisa dessas assim tão fácil? Okarun responde: mas foi você quem perguntou primeiro, não foi, Ayase-san? Mesmo assim, isso não quer dizer que você deva simplesmente sair dizendo, disse Momo. Porém, Okarun decidido diz: mas eu posso sim. Para você, eu posso, Ayase-san. Afinal, você também deve gostar de mim. E uau, galera, que cena maravilhosa, cara. Que cena, cara. É de transbordar o coração de tanta alegria, de tanta felicidade que isso finalmente aconteceu. Finalmente o Okarun teve coragem, criou coragem. É claro, né? A gente pode dizer que foi só depois que a Momo perguntou. Se ela não tivesse feito a pergunta, ele não teria dito nada.
Mas mesmo assim, o que importa é que ele decidiu criar coragem. Ele poderia dizer qualquer outra coisa, mas ele teve a coragem de se confessar de novo para Momo. E essa cena do Okarun dizendo que ela também deve gostar dele faz relação diretamente com o primeiro capítulo da série, que é essa imagem que eu tô colocando aí para vocês, onde ele diz que ele sabe o que a Momo gosta, né? É claro, se referindo ao ocultismo. Porém, agora no capítulo 215, ele diz algo semelhante, mas dizendo que ela gosta dele. Então eu achei interessante o paralelo, né? A relação entre o passado e o presente. Mostra também pra gente o quanto o Okarun já evoluiu desde o início da série. Momo fica surpresa ao ouvir tal afirmação e diz para Okarun não decidir isso por ela. Afinal, por que ela gostaria de alguém como ele? Palavras essas que vieram acompanhadas com uma dor intensa e aguda, que invadiu quase que instantaneamente o coração de Okarun. Mas sem se deixar abater, Okarun diz que Momo só se esqueceu que o ama. Ela continua insistindo que não, que ele está confundindo as coisas. Mas Okarun, irredutível, mais uma vez diz que ela o ama sim. Momo sente um turbilhão de emoções a invadir, exercendo uma pressão esmagadora em seu coração. Sem conseguir encontrar outra saída, ela recorre ao plano B, o único em que sempre pôde confiar, o único que jamais a deixou na mão em situações como essa. No impulso, ela se aproxima de Okarun, segura sua bochecha com firmeza e encara seus olhos. Fica quieto. Sua voz é firme, mas carregada de nervosismo. Eu estou dizendo que não gosto. Okarun, determinado, bate o pé. Nada disso, você gosta sim, somente se esqueceu. Momo, irritada, balança a cabeça. Só uma pessoa louca diria algo assim. Okarun cora levemente, desviando o olhar por um instante, mas ainda assim consegue murmurar. Tudo bem, então pode me chamar de louco. Momo se inclina para frente, os olhos arregalados e a voz carregada de indignação, quase gritando. Beleza, então me fala, por que contou seu nome para aquela garota bonita? Ela sabia que o seu nome é Takakura. Okarun diz, viu só, você tá se importando comigo, está interessada em mim. E Momo se irrita mais uma vez. Ah, que cara irritante. Galera, e apesar da Momo tentar negar com todas as forças que ela não ama Okarun, é claro que ela ama. Ela sentiu o peso dessa confissão e ele bateu forte nela. É só que ainda é muito confuso para ela, já que ela ainda não sabe quem o Okarun realmente é. Ainda existem muitas dúvidas no coração dela e na mente dela sobre a sua real relação com o Okarun. Como a gente viu no começo do capítulo, ela dizendo que há coisas que ela não tem certeza sobre. Do contrário, por que ela reagiria desse jeito? Só essa reação dela já fala por si só. E agora que o Okarun confessou de novo, tá na hora da Momo confessar também. Embora ela precise ainda resolver toda essa situação da sua perda de memórias, para que ela possa então dizer que o ama de volta da forma adequada. O que provavelmente deve acontecer no final desse arco. Até lá, veremos a Momo gradativamente, pouquinho a pouquinho, se apaixonando pelo Okarun de novo. Mas então eles são interrompidos. Momo pergunta o que é que está acontecendo e por que tudo ficou escuro de repente. E o Okarun diz que isso só pode ser... galera, eles estão dentro do espaço vazio. E quando isso acontece, a gente já sabe que significa somente uma coisa: alienígenas. E então vemos vários e vários serpos diante deles, se preparando para o ataque. Destaque para a figura misteriosa ao centro. Seria esse uma múmia alienígena andando de bicicleta e segurando uma katana? Por outro lado, existe uma lenda urbana japonesa sobre um fantasma que gira em torno de uma bicicleta misteriosa e uma múmia. Segundo a lenda, Tom Karaton é uma bicicleta amaldiçoada que supostamente é assombrada pelo espírito de uma múmia. O nome Tom Karaton deriva do som que a bicicleta faz ao se mover. Segundo a lenda, Tom Karaton aparece para as pessoas que estão caminhando para casa à noite, depois da escola. Se você o encontrar, ele pedalará até você e de repente pedirá para você dizer Tom Karaton.
Se você fizer isso, ele o deixará em paz e irá embora. Mas se você não o fizer, ele sacará sua espada e o cortará em pedaços. Então, a opção mais provável é que seja um yokai. Galera, pelo visto, estamos seguindo mesmo os acontecimentos do primeiro arco da série. Tivemos Momo e Okarun em uma briga amigável, antecedendo um encontro com os Serpos, ambos sem poderes, Momo não sabendo ainda o nome completo de Okarun, e agora só falta o quê? O que tá faltando, galera? Eu sei que vocês já sacaram o que é, porque vocês são inteligentes pra caramba. E é isso mesmo, galera. Tá faltando a nossa outra vovó querida, a vovó Turbo. Será que ela vai finalmente voltar para a série? Olha, seria um timing perfeito para ela voltar agora. E como será que Momo e Okarun vão combater os Serpos? Será que Okarun conseguiu avançar o suficiente no seu treinamento para dar conta de proteger a Momo sozinho? Será que veremos o seu Kanabo em ação pela primeira vez? Será que alguém vai aparecer para salvá-los? Talvez, como eu falei, o retorno da vovó Turbo. Ou será que a Momo vai usar o apito que o Conde Saint-Germain deu para ela? Cara, eu não tô acreditando que isso realmente aconteceu. E digo mais, o Okarun foi além. Ele disse pra Momo ainda que ela o ama. Cara, que capítulo foda. Mas e vocês, galera, o que acharam desse capítulo? Comenta aí embaixo as suas opiniões e teorias. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o likezão para fortalecer o vídeo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal se quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Como sempre, muito obrigado por assistirem e espero vocês em um próximo vídeo. Valeu e falou!